agora abrindo mais um momento, não é só de Isso. trazer para nós, né, esses momentos de explanação, né, através dessa relação desses temas com o Evangelho Redivivo. Então, queria agradecer as pessoas que estão no chat, continuem falando de onde estão nos assistindo, deixando suas mensagens, participando, e vamos iniciar mais um momento, a libertação pelo amor. Então, gostaria de trazer também agora ao palco o nosso querido José Soares e Silmara Mello, que já estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, José. Boa tarde, Silmara. Sejam bem-vindos. Gratidão. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Silmara. Boa tarde, José. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se muito bem acolhidos por todos nós. Coisa boa, estamos aí juntos nessa nova oportunidade de compartilharmos sobre o Evangelho de Jesus, né? E vocês trazendo um tema belíssimo, a libertação pelo amor. Isso. Então, exatamente. Vamos conversar sobre esse tema tão maravilhoso numa tarde tão maravilhosa como esta. Só temos a agradecer a Deus e a oportunidade de encontrar amigos tão especiais. Então, eu e Sol vamos dar uma saidinha, vamos ficar aqui nos bastidores acompanhando vocês e a gente retorna daqui a pouco, 5 minutinhos antes da finalização do tempo. Tá bom? Tá bom, então. Até daqui a pouquinho. Até. 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 Então é isso, vamos falar nessa tarde um pouco sobre a libertação pelo amor, né? Nos dias atuais, onde vemos que muitos dos nossos irmãos ainda vibram no amor distorcido, no amor enlouquecido, no amor posse, no amor às coisas materiais, né? Nós somos convidados a nos perguntar o que eu entendo sobre amor. O que é que eu busco? Que amor é esse que eu busco? Qual é o amor que me conduz? Qual é o amor que eu acredito ser a chave da minha felicidade? Porque muitas vezes nós colocamos no outro a felicidade que cabe a nós conquistar. Afinal de contas, a felicidade é uma conquista do espírito. Então, por que eu preciso do amor para me libertar? E libertar de quê? Eu estou preso a quê? Então, para entendermos melhor sobre esse amor que liberta, né, eu preciso ser sincero comigo e me perguntar, conversando com o meu coração, sobre esse amor libertador. E por isso estamos aqui para conversarmos sobre esse tema extraordinário nesta tarde, como eu já tinha dito, maravilhosa, unindo corações nesse primeiro encontro internacional dos NEPs. Portugal, Brasil, estamos aí unidos. Não é isso, Soares? Exatamente. Como é importante, à luz da doutrina espírita, a compreensão dos ensinamentos de Jesus e, sobretudo, a respeito do amor. Eu trouxe aqui para iniciar algumas reflexões a passagem do Evangelho de João,
capítulo 8, versículo 36. João diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, falando um pouco sobre essa questão da liberdade, nós somos levados a perceber de que no mundo de provas e expiações, no mundo de contrastes, aonde desequilíbrios, doenças, vicissitudes fazem parte da experiência humana, no mundo onde ainda predomina fortemente o materialismo, no qual o jogo das paixões, dos desequilíbrios morais, da expressão egoísta da criatura humana ainda é predominante, a vivência do amor pautado no Evangelho de Jesus é uma proposta, a princípio, desafiadora, porque muitos utilizam-se de possibilidades para enganar, para iludir, para explorar. Como estarmos seguros na vivência desse sentimento, expresso nas mais variadas situações do dia a dia, sem nos impregnarmos de receios, de precauções, de cuidados em não ser enganados, já que a predominância no materialismo é do egoísmo pleno. Jesus nos é apontado no seu Evangelho como sendo o meio único e eficaz para que possamos vivenciar o amor e em termos de nos sentirmos libertos. Por isso, João diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, mas libertar de quê? Das ilusões da matéria, Isso. nos libertar do materialismo, nos abrir a percepção, a realidade da vida que transcende a matéria, a vida espiritual, onde o entendimento sobre as leis de Deus e sobre o sentimento maior que permeia toda a criação divina, que é o amor, possa ser entendido e vivenciado de forma segura, planificadora. Então, para que isso se dê, é necessário que o entendimento do Evangelho de Jesus esteja nos envolvendo, porque aí nós poderemos, de fato, sermos livres e podermos vivenciar o amor com qualidade, com desprendimento, com elevação. Então, eu queria trazer essa breve reflexão de João, capítulo 8, 36, para irmos aí aprofundando esse tema. Eu voltaria a palavra para a Silmara, para ela dar prosseguimento. Isso. E é importante lembrarmos, né, que o Espiritismo oferece bases e direções seguras para que tenhamos uma vida feliz, ética e emocionalmente harmoniosa, onde fomos convidados a viver, nos mostrando que só há um caminho seguro que nos conduz a essa harmonia, que é, sem dúvida alguma, através do amor. Indubitavelmente, as leis divinas são leis de justiça, de misericórdia e também de amor.
Deus, que é o nosso Pai, que nos ama imensamente, que quer a nossa felicidade, ele nos oferece o Espírito mais perfeito que habitou entre nós para nos servir de guia e modelo. Então, o Mestre, ele nos ensinou e nos ensina, apresentando o amor como essa força sublime, capaz de nos preservar de nós mesmos, né, ainda jornaleiros, né, ainda aprendizes, nos ensinando que a felicidade ela tem suas bases na renúncia, na abnegação, que nos leva a ampliar a nossa visão com mais responsabilidade e dever na direção do futuro. Então, é esse amor puro que nos liberta, que nos prepara para um futuro melhor, para um futuro promissor. Eu recordo que no livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos traz a seguinte mensagem de que quando os homens, né, compreenderem que o amor é sempre mais benefício para quem ama, muitos males desaparecerão da terra. Por quê? Porque os males são construções dos homens infelizes, imaturos, egoístas, orgulhosos. Então, o amor, ele sempre dispõe de recursos e mais cresce quanto mais se doa. Quanto mais eu me dou no meu dia a dia para vivenciar o amor em minhas ações, mais amor eu recebo. Mas aqui está entrando a nossa amiga Aldenice Souza. Estávamos esperando você, minha querida. Boa tarde. Seu microfone está desligado. Está desligado. Pronto. Isso. Boa tarde, desculpa aí, Boa questões da tarde. tecnologia. Graças a Deus. Que bom, ficamos imensamente felizes de estarmos aqui reunidos nessa tarde maravilhosa. A gente deu uma ensaiadinha, a gente começou a falar um pouco desse amor libertador que nos convida a grande mudança dentro do nosso. Silmara, o teu áudio travou. Pipocou Travou? Um pouquinho. Voltou E agora? Voltou? Voltou. Ah, que bom. Então, eu estava dizendo, Aldenice, que nós estávamos falando um pouco desse amor libertador, transformador, não é mesmo? Que é o amor de Jesus, né? Esse amor que nos é apresentado, né? Pois Quer é. falar desse amor, Aldenice? Por favor. Vamos, né? Falar de Vamos lá. amor é sempre algo que mexe com todos nós, né? Porque é algo Sim. que a gente ainda está aprendendo a amar. Esse é o grande desafio da nossa vida, né? E esse também é o nosso propósito. Então, a gente vai, assim, observando, né, no mundo, em todo esse contexto que nós vivemos, como faz falta o amor, né? Então, as guerras, a violência, esses desencontros tão presentes no nosso cotidiano, nos faz buscar cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus é a expressão do amor divino que nos permite libertar-nos de nós mesmos, das nossas imperfeições. E é esse amor que liberta, assim como ele libertou todos aqueles que o buscavam e incorporava ou internizava aquele benefício
dos quais foram favorecidos pelo amor de Jesus. A gente lembra, né, de Maria de Magdala com os obsessores e vai até Jesus e Jesus liberta. É o seu amor que fez com que ela não só se libertasse daquelas amarras dos obsessores, mas também ela se libertasse dela mesma, daquele vazio existencial que era tão presente na sua vida, e ao encontrar o amor personalizado, personificado em Jesus, ela tem toda uma transformação de atitudes, né? Ela se entrega ao trabalho do Cristo. Então, desse amor que liberta, e como você disse agora há pouco, desse amor que transforma as criaturas. E aí eu vou falar também, quando a gente fala de amor, de algo de alguém que é a representação também, né, dentro da doutrina espírita, de tantos outros, mas de Chico Xavier. O amor em pessoa, né? O amor que transformou tantas vidas, que libertou tanta gente do sofrimento. Mas vou parar porque eu já estou me emocionando. Passo para vocês. É uma tarde de muita emoção, e você falando aí de amor, né? No livro Na Fronteira da Loucura, aliás, Na Loucura e Obsessão, ali no capítulo 16, que tem o título Libertação pelo Amor. E Manuel Filomeno de Miranda vai nos trazer que só o amor bem vivido arrebata e proporciona, né, o perdão. Não é o que eu falo, mas é aquele amor que eu já consigo sentir. É aquele amor que eu já consigo expressar quando eu faço bem, né? À medida quanto mais eu faço bem ao outro, mais a mim eu faço, não é José Soares? É verdade. Tem um livro de Joana de Ângeles, publicado em 2005, que tem o título Libertação pelo Amor, que é o tema que nós estamos mais precisamente trabalhando. E logo no primeiro capítulo, aliás, na introdução, Joana diz o seguinte: eu separei uma frase que me pareceu mais significativa. Ela diz: comandando a grande nau terrestre, o grande navio, pelos espaços infinitos, encontra-se Jesus. E aqui a gente pode fazer reflexões importantes. Primeiro, é que o Espiritismo, ao nos revelar em detalhes a existência do mundo espiritual, das leis divinas, como elas atuam, nos possibilitou, mesmo diante de tantos conflitos, equilíbrio, guerras e problemas da vida atual, perceber que por trás de tudo isso, Jesus é o governador do planeta. E mesmo que os nossos sentidos humanos, limitados em conceitos, achem muitas vezes que as coisas poderiam ser resolvidas de outro modo, por mais desastrosas que sejam essas ocorrências, é muito importante sabermos: a Terra tem muita justiça, mas não tem ninguém injustiçado. Isso significando que é preciso, para vivenciarmos o amor num mundo de conflitos, num mundo relativamente atrasado como ainda é a Terra, é preciso nos envolvermos ao máximo na compreensão das leis de Deus, em aprofundarmos o nosso entendimento sobre a vida espiritual, para perceber que a realidade da vida não é aquela
que apenas se apresenta aos nossos olhos físicos. Essa realidade, ela se conecta com o passado e se projeta para um futuro. E em toda ela, Jesus é o comandante, é o Espírito governador do planeta, como já o apóstolo Paulo assinalava em suas cartas no Novo Testamento. Então é preciso, para que não nos sintamos fragilizados por tantos problemas que ainda envolve a vida humana no planeta, estarmos optando pela vivência do bem, da caridade, do amor, seguros de que este é o melhor caminho. Aliás, é o caminho que o próprio Cristo nos assinalou, ele que é modelo e guia de toda a humanidade. Então, eu deixo essa frase para todos nós. Comandando a grande nau terrestre, pelos espaços infinitos, encontra-se Jesus. Precisamos ter firmes certeza disso, para nos abrirmos à proposta do amor incondicional que o Evangelho nos apresenta. É verdade. A gente precisa realmente, para estarmos livres, nós precisamos estar conscientes de nossas responsabilidades, né? De não necessitando de nada que é externo para os logros mais elevados, né? Aquilo que nos propomos. E aqui eu estava lembrando, sabe, de Estevão no livro Paulo e Estevão, porque nas suas ações, ele ali, falando do evangelho do mestre, ele falava de uma forma assim tão sentida, que incomodava a Saulo, né? Aquela paz que ele trazia e ele não conseguia ter. Né? Então, esse amor de Jesus, né? Esse amor que nos liberta da visão do mundo material. Né? Saulo ainda estava ali muito impregnado às coisas do mundo. Ele achava que a felicidade era o poder que ele tinha. Mas aí ele manda prender Estevão, porque ele se incomodou com o que Estevão falava sobre o evangelho. E no momento assim, antes da morte do corpo físico de Estevão, ele dá uma lição do que é se libertar pelo amor. Ali, exercendo, naquele momento, o perdão, que é o amor em ação. Então, naqueles instantes últimos, ele olha para Abigail e ele diz: "Oh, minha irmã, com quem te deixarei?" E ela olha, apontando para Saulo, e diz: "Este é meu noivo." E aí, nesse momento, Estevão olha e diz: "Oh, minha irmã, não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Ser fiel a Saulo, ao teu noivo. Saulo deve ser bom e generoso. Foi fiel a Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor." Para mim, uma das passagens ali do livro muito emocionante, e a gente vai entender mais lendo toda aquela obra, e mais adiante, quando há o desdobramento, quando Saulo ele é expulso ali da casa de seu pai, e ele sai ali chorando na estrada, ele entra numa caverna,
e ali se encosta, faz uma prece, uma oração sentida, e em nota no livro, né, Emmanuel vai dizer que mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4, Saulo afirmava: conheço um homem em Cristo, né, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora dele, não sei, só Deus o sabe, subiu ao terceiro céu, se referindo ao desdobramento que ele teve. E aí Saulo se vê ali naquele momento, naquele lugar lindo, né, muito colorido, e vê se aproximar aqueles dois seres, Abigail, sua amada, e Estevão. E Emmanuel conta que, naquele momento, Saulo desaba em prantos, cai ali de joelhos. Eu fico imaginando que, nessa hora, ele estava lembrando daquele último momento e daquela situação, né, que ele olhava para Estevão e via em Estevão aquela paz que ele invejava e não conseguia ter, aquele amor que Estevão expressava na sua ação. Então, naquele momento, ele queria pedir perdão, ele queria falar, mas foi o próprio Estevão que diz a ele: não te detenhas ao passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro, nos trazendo a lição que, para esse tema que nós estamos falando, sobre a libertação pelo amor, que para nós nos libertarmos através do amor, é preciso a gente não se prender ao passado, não se inquietar com o futuro, voltar as nossas atenções para o presente. E por isso que Deus nos deu a bênção do esquecimento do passado, para que voltássemos todas as nossas atenções para esse momento presente, que nos impulsionará de acordo com as nossas ações para um futuro promissor. Mas eu passo agora a palavra para a Aldenice, dar continuidade. O amor, né? Vocês, cada um falou de uma vertente do amor, de como é libertador e consolador, porque diante de tudo isso, e principalmente das pessoas que sofrem, e da gente ver pessoas tão endurecidas, para muitos acham que não tem jeito, né? Que elas vão permanecer assim, mesmo que reencarne, não tem essa esperança de modificar, porque só vê no momento presente. E o amor, ele é paciente. O amor espera a construção de cada um, porque o amor não é só um sentimento, é uma lei divina, né? É a lei da justiça, do amor e da caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, as leis divinas. Que todos vão conseguir amar. O tempo, quantas reencarnações, não importa, porque somos espíritos imortais. Não, eu sempre assim costumo dizer que Deus é muito paciente, né, porque Ele sabe esperar o tempo de cada um. Nós é que somos apressados, né? Se a gente tem um filho problemático, um esposo, uma esposa, se existem os descaminhos dentro da família, e a gente quer resolver tudo numa reencarnação. A gente quer que tudo se resolva. E aí a gente está tendo uma postura materialista, porque tudo tem que ser resolvido agora, entendendo que tudo é um processo. Cada espírito evolui no seu tempo, e a cada reencarnação ele consegue
purificar-se um pouco. É claro que uma reencarnação não é suficiente para a gente adquirir as virtudes, para a gente amar. Mas a gente inicia, como você, a nossa querida amiga, falou, vamos no presente, vamos fazer esse exercício, vamos fazer o bem, porque fazer o bem também é amar. Desejar o bem ao outro é importante, é o grande exercício que nós fazemos de aperfeiçoamento. No livro também de Joana de Ângeles, vai nos falar, no livro Tesouros Libertadores, e ela diz uma frase que cabe bem aqui no nosso tema. Ela diz assim: o mais poderoso tesouro que se conhece é o amor por libertar o espírito da ignorância e do primarismo, que possui a força de mover o mundo, por conseguir transformar os metais grosseiros de que se constitui, em decorrência do processo evolutivo, em maleáveis sentimentos de abnegação e de sacrifício. Então, esse amor que move o mundo, que move nossas vidas, é esse amor grandioso de Deus, né, que nos impulsiona, e aí a gente fica maravilhado com os gestos de amores que existem aí pelo mundo afora. E isso nos dá, assim, a consolação de que o amor vence tudo, né? O próprio Paulo, né, que tanto perseguiu o Cristo, ele se transforma, né? Ele vai viver esse amor que o Cristo falava, porque ele já estava se libertando do orgulho, do egoísmo, da prepotência. E quem ama se liberta, né, desses vícios, dessas imperfeições. Porque quando a gente começa a fazer o bem, a ser benevolente com as imperfeições dos outros, quando a gente faz o exercício de perdão, a gente vai se afastando de todas aquelas amarras que nos prendem à matéria, de tudo aquilo que nos impede de avançar, porque a gente começa a pensar mais no outro, a gente começa a se dedicar à vida e ao sofrimento dos outros. Em que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer para aliviar a dor do meu próximo? E a gente vai se colocando no lugar do outro. E aí, os nossos problemas, que eram gigantes, eles vão diminuindo em relação à dor do outro. Então, o amor é um sentimento, mas é também uma lei divina de que todos nós iremos passar e cumprir essa lei de amor. Verdade. Soares? Eu tinha separado aqui também, para comentarmos no nosso tema, uma passagem do livro Pão Nosso, capítulo 16, quando Emmanuel diz o seguinte: somente quando atendermos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, analisando essa frase de Emmanuel, ele coloca bem claro de que a verdadeira libertação, a libertação pelo amor, como foi ensinada por Jesus, ela só vai se estabelecer quando estivermos atendendo em tudo aos ensinamentos. É interessante quando ele diz assim, ensinamentos vivos de Jesus. Emmanuel se refere em ensinamentos vivos a estarmos aderindo no nosso comportamento, no nosso dia a dia, o que Jesus ensinou. Só na medida que a gente estiver colocando em prática, em vivência, é que nós estaremos efetivamente
libertando-nos. Libertando-nos dos padrões egoístas que trazemos do passado, né, dos valores da prepotência, do orgulho, da vaidade, que ainda jazem no nosso inconsciente, porque nós trazemos de um passado não muito distante uma impregnação muito forte no egoísmo, no orgulho, e que sabotam ou desqualificam a qualidade do amor que a gente pode expressar na vida atual. Então, só à medida que a gente vai se limpando desses condicionamentos perversos, negativos que trazemos do passado, criando novos hábitos, agora baseados no Evangelho de Jesus, na vivência da caridade e do bem, é que a libertação dessa escravidão do passado vai se efetivando. É interessante aqui perceber que ainda há muito conceito errado, e diríamos até materialista, em relação ao amor. As pessoas que têm o amor associado ao ciúme, o amor possessivo. Há outros que têm um amor prepotente. Ele ama, mas ele ama desde que o outro esteja sob as suas ordens efetivas. Isso em qualquer área do comportamento humano. E por que isso se dá? Porque os ensinos de Jesus, os ensinamentos vivos, ainda não permearam o comportamento daquela pessoa. E, evidentemente, ela apresenta um amor todo troncho, um amor egoísta, um amor que ainda está submetido aos condicionamentos ególatras do passado. Mas aí, como Emmanuel aqui coloca, para podermos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna, porque essa libertação que vem pelo amor do Cristo, ela é definitiva na nossa caminhada evolutiva. Ela só vai tender a aperfeiçoar-se, a melhorar-se, mas ela não pode mais dar passo para trás. Hoje, com a iluminação trazida ao nosso entendimento pelo Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, nós somos chamados a uma vivência, a uma exemplificação do amor altruísta, né, do amor ágape, do amor que não busca seus interesses, primeiramente, busca o interesse do próximo. Vivenciar esse amor no mundo, onde a predominância da maioria dos espíritos é do engano, é da hipocrisia, é da falsidade, e a gente reivindicar viver esse amor, isso só é possível abrindo o nosso sentimento ao processo de transformação que o Evangelho de Jesus propõe a fazer em nós. E é por isso que nós estamos aqui, compartilhando, enriquecendo o nosso entendimento sobre a perspectiva espírita do amor que liberta e aderindo, claro, cada vez mais a esse amor libertador. E fazendo uma ligação, Soares, com o que vocês, tanto você como a Aldenice nos trouxe, nos presenteou nessa tarde, aqui no livro Amor como Solução, também ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, há no capítulo 57, que é no capítulo 7, intitulado Libertação, ela nos diz o seguinte, nos lembra, Jesus foi enfático ao ensinar:
Busca a verdade e a verdade te libertará. Da submissão ao jugo da ignorância, da escravidão aos instintos e paixões servis, dos tóxicos, dos prazeres enganosos, das graves situações embaraçosas, libertar-se das amarras internas, afirma Joana, a fim de que o solo do coração reverdeça, ensejando flores e frutos de misericórdia e amor, tornando-se seara de luz, constitui a razão de uma existência lúcida e operosa. Né? Então, é o amor que liberta, é o amor livre do egoísmo, é o amor distanciado do orgulho, do ciúme doentio, né, dessas paixões, né, em achar que amar é eu amar o meu corpo. Quantas pessoas, quantos irmãos nossos estão presos ao corpo, e achar que agora eu vou me valorizar, agora eu vou cuidar, vou amar a mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e a gente vai vendo aí o amor egoísta aumentando. É claro que nós devemos cuidar do corpo e do espírito, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas devemos ter cuidado para que as nossas atenções não sejam exclusivas para o mundo material. É importante nós estarmos conscientes de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos todos matriculados neste planeta Terra, governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui voltamos para esse mundo de provas e expiação, é uma necessidade nossa, para nos melhorarmos, né? Para nos libertarmos do passado de erros impregnados em nós. E aí, quando a gente vai nos esforçando por nos libertar, a gente vai se sentindo mais feliz. E Joana, logo no início desse livro, inclusive ali na introdução, ela vai dizer assim, olha, somente se pode ser livre e feliz quando se ama. Ou seja, quando em nossas ações nós colocamos amor. E ao colocarmos amor em nossas ações, nós nos aproximamos das leis divinas. Os espíritos nos deixam claro na questão 614 de O Livro dos Espíritos, a nos lembrar que a lei natural é a lei divina, a única e verdadeira felicidade do homem. Porque essa lei nos indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E só nos tornamos infelizes quando dessas leis que estão em nossa consciência, quando nós nos afastamos dela. E aí a gente passa a fazer escolhas equivocadas e a gente passa a sofrer, porque a gente se afastou dessa lei, a gente se afastou desse amor, e esse amor esse amor que Jesus vem nos lembrar pelos seus exemplos, pelos seus ensinos, nos aproxima de volta à nossa consciência, e aí a gente fica em paz, porque a gente aprende a amar, nos libertando de tudo, né, que a nossa ignorância estava tapando. Não é isso, minha amiga? Deixar um pouquinho nossa amiga falar, senão a gente fala aqui. Acho que assim, mas vocês foram tão felizes no comentário, né? E eu achei muito, muito interessante, porque Jesus, ele dá o norte, e ele guia, né? Porque quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, não é como a gente ama, mas como Jesus amou
a todos nós, né? Essa frase é o ponteiro, né, para a gente lembrar de como Jesus procedeu nos 3 anos do seu ministério, né? Amou, acolheu, curou, aconselhou. Então, tudo que Jesus fez foi amar. E se a gente quer viver esse amor, eu não posso fazer como, não é cultivar o meu egoísmo, né? Mas é eu me dar aos outros. E isso requer também uma grande maturidade espiritual que vai sendo construída ao longo das experiências e próximo das pessoas que sofrem, né? A gente, quando começa a compartilhar as experiências dolorosas de outras pessoas, e a gente é aquele que, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Esse é o exercício de amor, porque Jesus fez isso, né? Jesus trouxe a luz, Jesus libertou, Jesus amou, sem nenhuma reserva, né? Então, é isso que ele vem mostrar, para que a gente ame uns aos outros como ele nos amou e nos ama, né, e nos espera. Eu digo que essa experiência que nós estamos vivendo nessa atual reencarnação é o resultado do amor de Jesus, é o resultado do amor do nosso Pai, né, que nos, que nos dá a oportunidade de refazer a nossa trajetória na evolução, desse amor que nos dá a chance, através da reencarnação, de estarmos com aquelas pessoas que nós tivemos os nossos desafetos, para que a gente pudesse amar, né? E já dizia Jesus que todos que amam, né? O amor, ele traz toda a vivência do Criador, porque ele é a expressão, é a manifestação do amor de Deus, né? E nós precisamos colocar isso em prática. A cada dia, um pouquinho, a gente vai construindo essa nossa estrada de amor, de servir ao nosso próximo. Eu gostaria, porque como já está se aproximando o tempo, né? E aí vai voltar para os nossos irmãos, e talvez nem volte mais para mim, mas, e a gente entende que é por conta do tempo, eu queria deixar algo que eu, de vez em quando eu escrevo, e aquilo que a gente também fica só para a gente, né? A gente precisa distribuir aquilo que a gente acha que vai colaborar. Eu queria terminar ou concluir essa nossa fala sobre o amor, primeiro agradecendo a grande oportunidade que nós estamos tendo, me desculpando aqui porque eu moro perto do aeroporto, existe muito barulho, eu entrei com o celular, mas consegui, né? Isso é que é o importante. E eu vou ler para deixar essa mensagem de carinho para todos que estarão nos assistindo em outro momento ou que estão assistindo agora. Prossegue. Caminha entre pedras e espinhos, nem te apavores ante a escuridão dos corações emperdinidos. Não estacione nas próprias aflições. Segue caminho afora, sem lamentar a sorte, ocupar o destino pela infelicidade do presente. Aprende com a natureza que resiste e floresce nos lugares mais inóspitos. Contempla o firmamento e absorve as lições perfeitas de equilíbrio dos astros que pairam sobre o nosso olhar. É divino viver, amar e aprender é chegar mais
perto da luz que nos criou. Muito bem. Eu queria encerrar minha parte aqui trazendo só um parágrafozinho do livro Ponte Viva, aqui na questão 158, que tem o título Na ausência do amor, onde Emmanuel ele encerra a mensagem, já no finalzinho ele diz assim: aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver, ou seja, o amor nos fará livre. Então, que possamos seguir a regra áurea que Jesus nos ensinou e nos ensina falando aos nossos corações. Façamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, colocando mais amor no nosso dia a dia, começando na escola em casa, exercitando a paciência, a indulgência, né? A benevolência, perdão das ofensas, que é uma questão que nos apresenta o Livro dos Espíritos, a 886, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade no sentido da palavra, como eu entendia Jesus. O amor em ação. É esse amor que nós precisamos vivenciar no nosso dia a dia, fazendo nós a nossa parte. Não é isso, Soares? É verdade. Eu trouxe aqui, para concluir a minha parte de conversação, ainda uma frase de Joana de Ângeles, do livro Libertação pelo Amor, na introdução, quando ela diz assim: os desígnios divinos cumprem-se com irrefregável ordem, preparando o mundo melhor de amanhã. É muito importante a certeza e a conscientização que todos nós tenhamos de como as leis divinas atuam, como os objetivos do alto, o planejamento para a evolução, para o progresso de todos nós, está sob o comando de Jesus. Só na medida em que nós nos integrarmos nessa linha de convicção é que a gente pode e vai se sentir planificado em vivenciar o amor que Jesus deixou designado a nós. Porque, como nossa irmã Aldenir havia dito, Aldenice, de que Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Porque até antes daquele momento, a regra era amar o próximo como a si mesmo. Só que nessa regra, nós só conseguiríamos expressar o amor com os traços de imperfeições comportamentais que nós tenhamos. Porque nós só podemos dar ao outro o amor que, de certo modo, tenhamos realizado conosco. Mas aí Jesus nos apresenta um horizonte mais vasto, mais maior, que diz: olha, a regra agora é que vocês amem como eu vos amei. O padrão agora é outro. O padrão agora não é as imperfeições da criatura, e sim o alvo maior, a perfeição maior que o exemplo do Cristo nos estimula a buscar e atingir. Então, nesse sentido, nós só conseguiremos nos alinhar com essa proposta do Cristo na medida em que a percepção da realidade do mundo material, que estamos trabalhando dia a dia, ela ganhe foros de
espírito imortal, que é a nossa essência, de percepção de que, olha, quem governa esse mundo é Jesus, não é o poder do mal. O mal que a gente percebe é o mal aparente. Por trás do que a gente vê nesse mundo, muitas vezes tão bagunçado, é a solução de muitos problemas que as criaturas humanas trazem dessa vida e de vidas anteriores. Não é que o mundo está sob o poder do mal, o mundo está sob o poder de Jesus. Era isso que eu queria enfocar, e, de fato, só na medida em que nós nos permitimos aprofundar o conhecimento da revelação espírita, em leituras de livros, desde a codificação, as obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, né, as obras de Ivone do Amaral Pereira, de Leon Denis, na medida que a gente envolve-se nesse conhecimento de forma profunda, é que as convicções do bem, da liberdade e do amor se estabelecem em nós. Então, deixo aí votos de muito agradecimento, né, aos organizadores desse nosso evento, um evento que agora tem característica internacional. Que maravilha! É a divulgação do Evangelho de Jesus sem fronteiras. Olha Sigamos. só, é verdade. Possamos seguir o exemplo do Cristo Jesus. Olha aí a nossa irmã Kessia Ribeiro Elaine. Elaine está sem o som, mas eu vou agradecendo. Agora já estou com som. Pronto. Que alegria estar com vocês aqui. Estava ouvindo aqui nos bastidores e agradecer a exposição feita por vocês três, que alegrou nosso coração, Solange também, agora aqui. E só temos a agradecer esse momento, essa oportunidade que Deus nos dá de estar com corações tão queridos e ter a oportunidade de ouvi-los. Agradecemos imensamente a todos vocês por esse momento assim de grande emoção para nós, né, de estarmos agora reunidos sem fronteiras, né? Está alcançando tantos corações. É uma gratidão recíproca. Nós agradecemos também. Que Deus e Jesus os abençoe e que mais encontros possamos ter daqui para frente. Sim, essa é a nossa esperança já dos próximos. Vamos continuar aproveitando esse momento. Hoje ainda temos amanhã, mas já na esperança dos próximos encontros, né? Tanto dos NEPs estaduais, do NEP Brasil, como também esses que temos a oportunidade de unir vários corações em diversos locais, até mesmo de Portugal, aqui de forma online. Então, é uma grande alegria para a gente esse encontro e essa oportunidade. E queria agradecer, né, a vocês por trazerem os três de forma tão simples e tão singela, que, de fato, a gente tem que colocar amor em tudo e que amar liberta a gente das nossas amarras mais íntimas, né, que traz essa transformação verdadeira também para o nosso coração. E para a Denise, né, viva a luz, viva a Deus, que ela conseguiu entrar com a gente também. E a José e a Denise também, nossa gratidão imensa, porque foi um momento belíssimo. Agradeço também. E o nosso amigo também. A gente fica tão cheio de emoção, a gente está se controlando aqui, viu? Mas as lágrimas estão difíceis. Deixa eu dizer só uma coisa, os dois são de Caruaru, não é isso? Isso. Eu também sou de Caruaru, nasci lá, viu? É mesmo? É. Eu estou em casa.
Mas Que é um coisa canadense. boa! Que coisa boa! Um encontro pernambucano com Késia, que também é pernambucana. Olha só, Que maravilha, né? foi Farinha do marcado. mesmo saco. Coração. Foi Muito obrigada, marcado. irmãos. Vamos fazer a transição para o próximo, com essa alegria desse banquete espiritual que estamos a viver nesse momento. Então, que Deus abençoe e até as próximas oportunidades. Assim seja. Gratidão.